E aí, bonitinho, bonitinha, mais um segredo revelado aí pra vocês, falando sobre Ogã e Eked e sobre cargos de orixás. Eu sou o mestre Marcelo Oban, a Soju Ifapunda Chefim Fassolá, sou juremeiro Quimbandeiro Babalaô, estou à frente de uma casa de orixá aqui em Franco da Rocha e também no Piquiri. Se você quer fazer uma consulta, se orientar sobre orixás ou querer aprender alguma coisa sobre orixá, é só dar um Google aí, Mestre Marcelo Oban, me segue nas redes sociais e entre em contato conosco, axé em seus caminhos, e vamos para esse tema aí que é muito bacana, sobre Ogã e Eked. Como nasce isso? O negro, depois que ele recebeu a carta de euforia, que ele se tornou livre, entre aspas, né? Ele começou a ser auxiliar de muitos brancos, de doutores, advogados, engenheiros e assim por diante. E eles chamavam essas pessoas de Ogã, que pode ser chamado como chefe ou mestre. E este nome ficou muito forte na sociedade. E essas pessoas, esses brancos doutores, né, foram se iniciar de orixá. Mas como eu vou raspar um médico? Como que eu posso raspar um advogado? Como eu posso raspar uma pessoa, gente, que tem um cargo social, político? Então você é um Ogã, um chefe já, então você vai passar por alguns rituais, mas você não vai carregar quelê, você não vai dormir no chão, você vai tomar, vai nascer com 7 anos, vai nascer com posto, porque você é um doutor, porque você é um médico, porque você é uma pessoa na sociedade muito grande. E assim nasce essa história de Ogã, né? E Eked, nós temos que entender dentro do Itã, do Urumilaifá, que existe Itã que diz Edumare Eked Urumilá. Deus é o primeiro e Urumilá é o segundo de Deus. Então, toda Eked, homem ou mulher, são pessoas em segundo plano, pessoas que estão ali depois do sacerdote. E não são mulheres que estão responsáveis por um monte de coisas, né? Mas isso também nasce porque as mulheres brancas queriam se iniciar de orixá, queriam estar à frente da casa de orixás, mas não queriam raspar e passar por alguns preceitos. E por elas serem mulheres dos famosos chefes, então elas eram o segundo no poder. E assim nasce todo um contexto político da época. Porém, dentro da cultura iorubá, né, o Isi Orixá Ibilé, já é feito de outra forma. Você quer ser um tocador de atabaque? Você precisa se iniciar em Ayangalu, orixá do tambor. Aí você será, né, uma pessoa dentro daquele culto, no qual aquele culto vai te proporcionar o Ilu, né, entre outros tambores, no qual você vai saber ministrar eles e fazer suas cantigas, suas rezas, suas iniciações e assim por diante. Então, dentro da cultura iorubá, não existe esse posto, né, que as pessoas dão de Ogã, Alabê, a Shogun, isso, aquilo, aquilo outro. Por quê? Porque isto era postos dados para pessoas que bancavam os axé, que tinham uma condição financeira muito grande. Esta é a realidade, né? Como o próprio Ashogun, que Ashogun nada mais é do que um título de Ogum dentro da sociedade dos Holodés. Existe, se você pesquisar, você vai ver que existe aí vários títulos para Ogum, como a Shogun, a Jagun, né? E assim por diante. Porém, muitas pessoas, ao sentar em um jogo de búzios, no qual o sacerdote não tinha muito conhecimento ou domínio sobre Odu, mas sobre caídas, né? Tanto que você pode pesquisar que existe aí vários autores antigos falando sobre jogo de Caifás, jogo de Aláfia, jogo de barracões, jogo não sei do que, mas o Odu começou de uns 30 anos para cá. Começaram a falar sobre Odu e sobre como se vê o Odu positivo, negativo e assim por diante. Então caiu uma caída e a pessoa falava, não, você é Ogã, você é Eked, você é isso. Mas não era um Odu que estava dizendo, mas sim uma caída. Tanto que se você parar para analisar, né, o orixá, ele carregava o Ogã, ele carregava a Eked, gente. Como que uma divindade, que é uma fagulha de Olodumare, vai se curvar diante de um ser humano? Não seria o contrário? É questão de pensar. Eu quero que vocês comecem a pensar e perguntar por que o Ogã é assim? Por que a Eked é assado? Por que o orixá bate cabeça se o orixá é a supremacia de Olodumare aqui na Terra?
Então são questões, não estou aqui para criar conflitos sobre religião nenhuma, estou aqui para apenas esclarecer o que foi me perguntado pelo inscrito do canal, o Cláudio, que ele diz que ele é Ogã, né? E agora ele está dentro do culto do Ifá e lá não saiu esse cargo, ele não conseguiu entender, porque foi jogar com um africano, então o africano também não soube explicar para ele. Então eu estou fazendo esse vídeo numa forma explicativa para vocês, não para criar conflito, né? Cada um tem seu axé, cada um segue a sua casa, não é assim? Mas eu estou aqui explicando. Então, o que ocorre? Estes cargos, eles eram mais políticos e sociais do que religiosos. Esta é a verdade. Como também uma pessoa de alto grau financeiro, de uma alta hierarquia financeira, jogar e falar, você tem um cargo para se tornar, né, um grande sacerdote, você nasceu para ser pai de santo, você nasceu para ser mãe de santo. Existe odus dentro do Ifá que fala que a pessoa nasceu para ser sacerdote, que a pessoa nasceu para trilhar um caminho. Não quer dizer que ela é e que ela tem que ser, mas que ela tem um caminho. E que se ela trilhar estudando, se ela for uma pessoa que for em busca do conhecimento, ela vai se tornar um grande sacerdote, sim. É neste caso que a gente tem que orientar você aí que vem jogar o Didá Orixá, o jogo de búzios. Muitas pessoas também não entendem, gente, que é uma coisa simples, fácil. Quando você se inicia de orixá, você é um Iaô esposado pelo orixá, e quando você vai estudando, você se torna um Olo Orixá, senhor do orixá. Você tem um conhecimento. E quando você inicia outra pessoa no mesmo orixá que você se torna Baba Olo Orixá, né? Pai conhecedor do segredo daquele orixá que você passou para aquela pessoa. E aí vai tendo outros graus, outras hierarquias, conforme o seu conhecimento, né? Existem vários títulos que aqui no Brasil não tem. Só existe o Baba Orixá e a Orixá, mas existe o Baba Ololá, existe Baba Iá, né? De alguma coisa. Então tem vários cargos que as pessoas muitas vezes não entendem. Então nós temos que compreender que muitas coisas dentro do candomblé foi devido à época que se vivia na escravatura, né? A repressão social. Então você tinha que fazer alianças e acordo com artistas, com pessoas de um grau social maior. Então se colocou-se várias pessoas com cargos elevados para ajudar a defender aquele axé. Então, eu compreendo que era aquela época, lógico, um pai de santo, uma mãe de santo, que tinha um advogado dentro de casa como seu filho, era 50% da sua religião ali já garantida. Por quê? Porque a polícia ia bater lá, o cara falou, não, ó, conforme a lei, conforme o artigo, conforme isso, a pessoa... Então, era o quê? Você acha que eu vou pôr essa pessoa para dormir no chão, para passar pelo preceito do Iaô? E essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Só que dentro do culto em si, Orixá e Bilé, em algumas casas tradicionais, não existe Ogã e Ked. Existem pessoas que têm posto. Eles dão posto, dão cargo, dão isso. Mas a pessoa raspa a cabeça, leva a Idoxum, Quelê, passa os seus preceitos todos ali dentro, né? Com várias situações e vão fazendo rituais ali para aquela pessoa aprender e também garantir o seu cargo na hora de fazer aquele ritual. Então as pessoas têm que entender que não existe um Odu que diz que você não é rodante, que você é rodante, porque na Nigéria não é importante incorporar o orixá. Na Nigéria, você vê um festival de Oxum, milhares de pessoas e uma só incorpora. Diferente no Brasil. Por quê? Porque no Brasil existe uma unificação, gente, de quê? De vários povos, de várias etnias. Então, quem me garante que é só orixá? Ninguém vai saber explicar isso. Mas eu vou fazer um próximo vídeo para vocês falando sobre isso. Se você quer ver um próximo vídeo falando sobre incorporação, por que tem tantas Oxum, por que tem tantos Oguns numa mesma casa incorporada, escreve aqui embaixo, compartilhe com seu amigo. Se você realmente gosta do meu trabalho e gosta das minhas informações, não custa nada você mandar esse vídeo aí no grupo da casa
de axé, não custa nada você mandar para um amigo que está perdido aí dentro da religião, não sabendo o que fazer. Então, se você gosta do meu trabalho, vamos ajudar aí esse canal a crescer. Que o Raiz do Culto é um canal que foi ativado há pouco tempo, agora de novo por mim, e eu quero que você me ajude a conquistar muitos seguidores para que nós possamos criar uma egrégora forte de explicações sobre culto de orixá, culto de Jurema, culto de Quimbanda, entre outros cultos. Ache aí seus caminhos e até o nosso próximo vídeo.